Ele começa afirmando que ele tem certeza disso, de que nessa comparação o mundo presente perde. Verso 18, tenho certeza de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente, ele está se referindo a todos os males que sobrevêm à humanidade e à criação no mundo em que nós vivemos. Ele está falando não somente das perseguições que o crente sofre aqui nesse mundo, mas também das doenças, das tragédias, das angústias, dos desastres, das perdas financeiras e, finalmente, a própria morte. O mundo presente é marcado pelo sofrimento. Qual a origem desse sofrimento? A origem desse sofrimento pode ser encontrada no capítulo de Gênesis, nos capítulos iniciais do livro de Gênesis, onde nós temos o relato de como Deus criou o homem, o colocou à prova no jardim e o advertiu dizendo que se ele tomasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente haveria de morrer. O homem desobedeceu a Deus, ouviu a voz do diabo e caiu em desobediência, e Deus então amaldiçoou a terra por conta do pecado do homem. O castigo que Deus deu ao homem foi: maldita é a terra por tua causa. A terra ali é todo o universo, todo o cosmos. Ele foi amaldiçoado por Deus na hora que o homem caiu. Deus disse ao homem que ele então teria uma existência de dores, onde a terra seria hostil para ele, a terra que antes era um paraíso, um jardim, agora haveria de produzir espinhos, e que o homem com suor e sofrimento haveria de viver aqui nesse mundo, enquanto sua mulher daria à luz a filhos através de muitas dores. Ou seja, Deus sujeitou toda a criação, o universo inteiro, juntamente com a humanidade toda, ao sofrimento, à dor, a todo esse tipo de angústia por conta do pecado do representante do universo. Essa altura alguém pode perguntar: por que Deus amaldiçoou toda a criação por conta do pecado do homem? A resposta é que o homem foi criado como gerente de Deus, da sua criação, responsável por cuidar e guiar e conhecer o mundo todo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, era o representante de Deus nesse mundo, era o ápice da criação de Deus. Quando ele cai, não somente a sua descendência que estava nele cai também, mas todo o cosmos do qual ele era o representante, todo o universo do qual ele era a criatura máxima, cai juntamente com ele. Então, por isso Deus disse: maldita é a terra por tua causa. E o que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 8 é o reflexo disso. Ele fala aqui da criação que geme, da criação debaixo do cativeiro da corrupção, da criação sofrendo angústias, tudo isso como resultado do pecado do primeiro homem. E além disso, nós acrescentamos sofrimentos por conta dos nossos próprios pecados, os nossos próprios erros, escolhas erradas, decisões ruins, que acrescentam miséria à miséria já existente, afora a atuação dos espíritos maus que oprimem o homem, possuem o homem, corrompem a mente do homem, atacam a sua pessoa. Tudo isso então faz com que o nosso mundo em que nós vivamos, ele seja marcado por aquilo que Paulo descreve no verso 8 como sofrimentos. Essa é a realidade que nos cerca, esse é o mundo em que nós vivemos. Ao dizer isso, nós não estamos dizendo que tudo no mundo é só miséria, sofrimento e dor. Pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo favor de Deus, mesmo que Ele amaldiçoou essa terra, ela ainda preserva muita coisa da sua criação original. Há paisagens belíssimas, há locais belíssimos para se ver, há climas gostosos, há frutas maravilhosas, algumas imencionáveis, outras a gente pode mencionar, há animais belíssimos, há situações na vida que são boas de você viver. Isso é só a misericórdia de Deus temperando a sua maldição sobre esse mundo, mas é tudo provisório, tudo é efêmero, tudo é passageiro, todos os prazeres e alegrias que nós temos aqui são vãos, não são duradouros, porque o que marca essa terra é exatamente o sofrimento a qual ela está sujeita por conta da corrupção do primeiro pecado agravado pelos nossos. Mas há também, e aqui é boa notícia, há também uma glória a ser revelada, como Paulo diz no verso 18. Ele fala dos sofrimentos do tempo presente, mas ele fala também de uma glória que vai ser revelada em nós, ou a nós, pode ser as duas traduções, e que é de uma natureza tal que supera os sofrimentos presentes. Ao que é que Paulo está se referindo? Ele está se referindo à vinda de Jesus Cristo, que é o segundo Adão, o último homem, o representante da nova humanidade. Quando ele vier, haverá a ressurreição dos mortos, a transformação dos que estiverem vivos, e essa terra amaldiçoada, ela será renovada, ela será mudada. Você encontra referências a isso nos profetas de Israel, no livro do profeta Isaías, capítulo 66, por exemplo, o profeta, falando da parte de Deus, diz: eis que eu crio novos céus e nova terra. Esse mote, esse tema é desenvolvido pelo apóstolo Paulo aqui, quando ele fala da redenção da criação, e pelo apóstolo Pedro na segunda carta que ele escreve no capítulo 3, onde inclusive ele dá detalhes de como Deus vai fazer isso. Ele vai abrasar os elementos, vai derreter os elementos que compõem o presente universo, e ele vai fazer surgir um novo universo, um novo céu e uma nova terra, purificados, transformados, onde habitam a justiça, e que será o habitat final da raça humana, aqueles que foram salvos e transformados mediante Jesus Cristo. Essa é a glória que vai ser revelada, e ela é de tal maneira que ela supera os sofrimentos aqui presentes, que é exatamente o que Paulo diz no verso 18. Eu tenho certeza de que os sofrimentos do presente não dá nem para comparar com a glória que está nos esperando e que ainda Deus vai revelar. Ele usa o termo revelar, porque no presente essa glória está oculta. Nós a vemos pela fé, ela não é visível como a nossa realidade atual, mas ela é tão real quanto, e nós a esperamos pela fé. Por isso que Paulo diz, ela vai ser ainda revelada, porque no momento ela está oculta aos olhos humanos.
embora perceptível pela fé. É disso que Paulo está seguro, eu tenho certeza, verso 18. E é disso que nós também temos que estar seguros, porque nós vivemos no mesmo mundo do apóstolo Paulo. Em que sentido essa glória futura supera os sofrimentos presentes? Paulo menciona 3 aspectos que eu quero ver com vocês em seguida. O primeiro deles, podemos resumir como sendo a revelação dos filhos de Deus. Está aí no verso 19 a 20. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. O que Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, que a natureza, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus são todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não é a humanidade toda. A Bíblia é muito clara, não são todos da humanidade que são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem em Jesus Cristo e que foram perdoados e justificados dos seus pecados, que são esses mencionados no verso 1 do capítulo 8, de quem Paulo diz, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses que estão em Cristo Jesus, eles são os verdadeiros filhos de Deus. Mas eles estão espalhados pelo mundo todo. Aqui mesmo na minha audiência, nessa noite, eu gostaria muito de dizer que a quantidade de filhos de Deus aqui nessa noite é igual à quantidade de pessoas que estão presentes aqui. Mas eu não posso fazer essa afirmação, porque a gente sabe que tem pessoas que podem frequentar uma igreja, assistir cultos e participar de uma organização religiosa e nunca, de fato, elas foram salvas, justificadas e perdoadas. Nunca se arrependeram de verdade dos seus pecados, nunca creram no Senhor Jesus de todo o coração e, portanto, permanecem nos seus pecados e darão contas desses pecados e por eles serão julgados e condenados. Enquanto que aqueles que creem no Senhor Jesus são perdoados e para eles não há mais nenhuma condenação. Esses são os filhos de Deus. Pois bem, Paulo está dizendo aqui que a criação, o cosmos, o universo, aguarda de maneira ardente, com expectativa, a revelação dos filhos de Deus, ou seja, aquele momento em que Deus haverá de vir em glória na pessoa de Jesus e os filhos de Deus serão apresentados ao mundo, eles serão vistos como eles são na realidade. Então nós saberemos quem é quem. Então nós estaremos naquela forma final, redimidos, ressurretos, sem mais pecado, imortais, perfeitos, num corpo incorruptível, prontos para morar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. É isso que a criação aguarda com expectativa. Vamos então dividir essa ideia em 2 partes. Primeiro, vamos ver essa expectativa mais de perto, aqui do verso 20, aliás, do verso 19. Observe que Paulo fala da criação como se fosse uma pessoa. Ele diz que a criação, ela está esperando com muita expectativa essa revelação dos filhos de Deus, na esperança, veja aqui no verso 20, aliás, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Aqui Paulo está falando que o cosmos ele está aprisionado, o universo está preso, está acorrentado. Imagina um animal ferido preso numa jaula. Tá? Ele está, a natureza toda, ela está acorrentada, ela está presa. E está presa, diz Paulo aqui, no cativeiro da corrupção. Estou lendo o verso 21. Então, como é que a natureza ficou presa debaixo do cativeiro da corrupção? Voltamos a Gênesis, quando Deus disse, maldita é a terra por tua causa. Então Deus amaldiçoou o mundo que ele tinha feito e do qual foi dito, e viu Deus que era tudo muito bom. Mas depois do pecado, o que é que Deus disse? Maldita é a terra, por conta do pecado. Esse é o cativeiro da corrupção. A palavra vaidade, que aparece aí, do verso 20, a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade significa alguma coisa inútil, vazia, sem propósito. E isso não aconteceu por um erro da criação, não é? Como se fosse algo voluntário da parte dela, como Paulo diz no verso 20, ela está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. A referência aqui tanto pode ser a Adão, mas mais especificamente a Deus. Deus sujeitou a criação à vaidade, não porque a criação quis ou fez alguma coisa errada, mas porque o seu representante, que era o homem, desobedeceu a Deus e introduziu o pecado no universo perfeito que Deus havia feito. Então a humanidade hoje, ela está sujeita a essa corrupção e ela vive na expectativa do dia em que ela será liberta do cativeiro. Isso será, agora verso 19, quando houver a revelação dos filhos de Deus, mencionado no verso 19. A vinda de Cristo, então, vai quebrar esse cativeiro da corrupção, e a qual a criação está sujeita, e a criação, então, será aquilo que deveria ter sido desde o presente. O que Paulo está dizendo é que não dá para comparar os sofrimentos presentes com essa glória que haverá de acontecer. Por mais que você esteja sofrendo aqui, se você compara o seu sofrimento com aquilo que Deus prometeu, que está por vir, e que será a nossa herança final, o habitat final da raça humana, então os nossos sofrimentos, eles adquirem o seu verdadeiro significado e caem para o pano de fundo e perdem a sua relevância diante daquilo que nos espera.